Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, meu coração vivo. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso é estar em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre em ti, pra eu não desistir. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre em ti, pra eu não desistir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir, Senhor. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, Senhor, me chama. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, Senhor, aquieta. Aquieta minha alma, faz meu coração, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso é estar em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama, Senhor, me chama pra perto de ti, Senhor.
perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre em ti, pra eu não desistir. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre em ti, pra eu não desistir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, Faça-se em mim segundo a vossa palavra. e o Verbo divino se fez carne, E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe, boa noite a todos, vocês que estão conosco neste momento, sejam todos bem-vindos. Que a graça, a presença, a força e a sabedoria que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, envolva você, a sua vida, a sua casa, a sua família. Que bom estarmos juntos nesse momento com a palavra de Deus. A palavra é alimento, a palavra é sustento, a palavra fortalece a nossa alma. A Sagrada Escritura nos ensina que a palavra é espada do Espírito. E hoje nós vamos fazer o estudo do livro do Levítico, onde a palavra de Deus vai nos falar que o desejo do coração de Deus e todos os seus ensinamentos tem um único objetivo: nos levar à vida de santidade. Por várias vezes na palavra de hoje o Senhor vai dizer: sede santo, como vosso Pai do céu é santo. E santidade significa viver os ensinamentos de Deus, ouvir a voz do Senhor, seguir os preceitos do Senhor, viver os seus ensinamentos, porque a vivência da sua palavra traz a sua presença. E a comunhão na sua presença é a vida de santidade. É isso que o Senhor nos chama, a partir desse livro que nós estamos estudando. Já concluímos o livro do Gênesis, já concluímos o livro do Êxodo, e agora hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o livro do Levítico, perceber que todos os ensinamentos, as leis, os mandamentos de Deus têm um único objetivo: nos levar à comunhão, e a comunhão traz a santidade. Deus abençoe você que está conosco, que nos acompanha. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Invocamos hoje a santidade de Deus sobre a sua vida. Temos aqui o Gustavo conosco, rezando conosco. Deus abençoe, Gustavo, seja bem-vindo. Boa noite, Padre, muito obrigado. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando. Tenhamos uma noite abençoada. Deus abençoe você que está conosco agora neste momento. O Gabi Bittencourt, boa noite, Gabi, Deus abençoe. O Bruno de Jesus, Deus abençoe, Bruno, seja bem-vindo. A Marcione Quintão, Deus abençoe, Marcione, de Nova Era. A Leia, do Pedacinho do Céu. O Rony Pantuza, Thaís Emiliano, Deus abençoe, Thaís. A Suzana Drummond, a Ana Paula Arcanjo, a Eveline Fialho, Ana Rita Madeira, Mirlene Siqueira, Deus abençoe Mirlene. O Thalisson Santos, Deus abençoe Thalisson, militar da Imaculada. Marilda Nascimento rezando conosco. A Zita Fernandes, Poliane, a Poli. A Geralda, Deus abençoe, Dona Geralda de Rio Piracicaba. A Ana Paula Arcanjo. O Alif Fernandes, Deus abençoe. A Zita Fernandes. A Rosângela, Deus abençoe.
a Eunice Emiliano, a Isabel, Deus abençoe Bel, rezando conosco, a Regina Célia, e todos vocês que nos acompanham, a Juliene Nunes, a Ana Arcanjo, a Maria das Graças Damásio, sejam todos bem-vindos. E nós já pedimos nesse momento a presença da Virgem Maria, ela que é a nossa mãe, que ela venha agora nos acolher, que ela venha agora nos sustentar. Tudo aquilo que vivemos ao longo desse dia, nós colocamos diante de Nossa Senhora, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos os nossos pensamentos. Ela que é a mulher da palavra, nós te entregamos, Mãe, tudo aquilo que trazemos. Nós te entregamos a nossa vida, nós te entregamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A Senhora que formou o Verbo de Deus no teu ventre, nós pedimos, venha formar na nossa mente, no nosso coração, nos nossos desejos, nas nossas vontades, a palavra do teu Filho. Vem nos ensinar a viver a palavra do teu Filho. Vem nos conduzir segundo a palavra do teu Filho. Nós te consagramos, Mãe, tudo aquilo que trazemos. Te entregamos os nossos pensamentos, te entregamos tudo aquilo que vivemos ao longo desse dia, o cansaço, as preocupações e todo obstáculo à palavra do teu Filho. Todo obstáculo à oração seja agora retirado e colocado no teu coração. Nós queremos refugiar-nos no teu coração santo, no teu coração imaculado. Nós os entregamos. Entregamos essa noite, este momento em tuas mãos, Mãe, e pedimos, guarda-nos sobre a tua proteção. Guarda-nos como filhos amados do teu imaculado coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Preciso da tua graça, Senhor. Ó, dai-me teu espírito de amor. Me faz Em minha tua obra, renova o meu viver, meu viver. meu viver. Derrama tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo, Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser. um novo ser. Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo, Envia-me teu fogo abrasador. em ti eu quero ser, em ti eu quero. Em ti eu quero ser um novo ser. Um novo ser. Jesus. De Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós entregamos esse texto que vamos rezar do Espírito Santo, pedindo a misericórdia de Deus por Sueli Guerra, que pede pela alma de Rosa Guerra, que faleceu. Nós colocamos, Sueli, essa sua intenção diante de Deus e pedimos que o Senhor venha trazer o conforto a essa família, a sua família, e o descanso eterno a essa alma. Nós entregamos todas as pessoas que rezam conosco, a vida da Cidinha Lopes, a Maria Lúcia Loureira, a Mercedes Domingos, a Margarida Maria, a Marta Freitas, Deus abençoe Marta, de Rio Prescaba, rezando conosco, o Rony Pantuza, pedindo pela sua família, a Eveline Fialha, a Rosilene Lopes, a Kátia Figueiredo, a Karen Silva. Nós colocamos diante de Deus a Ana Maria Lacerda, a Cidinha Lopes, a Gabi Bittencourt, a Liliane Leite, Janúcia Silveira, Helenice Emiliano. Nós colocamos agora diante do Senhor a Kátia Figueiredo, a Valquíria Valaniel. Nós entregamos tudo aquilo que trazemos sobre a ação do Espírito Santo e pedimos que Ele venha nos conduzir
venha nos guardar, venha trazer a sabedoria de Deus para compreendermos a sua palavra e que a sua palavra possa transformar, conduzir, direcionar o nosso coração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livramos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Convido você a compartilhar essa live para que outras pessoas possam também rezar conosco, fazer estudo da palavra de Deus. Você pode pegar sua palavra, nós vamos ler, ver um pouquinho hoje a estrutura, como está organizado o livro do Levítico. O objetivo desse livro nós colocamos diante do Senhor e pedimos a presença do Espírito Santo que venha iluminar cada um de nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito
e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nós vamos pegar nossa palavra, nós vamos rezar. Livro da Sabedoria, capítulo 9. A oração que Salomão fez, pedindo a Deus a sabedoria para compreender todas as coisas, para conhecer todas as coisas e para fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Nós pedimos que essa sabedoria que está entronizada no trono de Deus, que existe antes de toda a criação, que emana do próprio Deus, que é sabedoria por excelência, vem agora sobre cada um de nós. Nós pedimos a sabedoria que vem de Deus, capaz de compreender os seus mistérios, capaz de entender a sua palavra e nos fazer compreender e viver aquilo que ela ensina, que Ele envia do alto dos céus sobre cada um de nós. Infunda em nós a força, a graça da Tua sabedoria, para que ela conduza os nossos caminhos, para que ela nos ensine, nos assista em todos os nossos trabalhos, que ela seja luz a trazer discernimento nas nossas escolhas, a inspiração dos nossos atos e a força da nossa conduta. Nós clamamos, em nome de Jesus Cristo, a sabedoria que vem de Deus, que ela desça do alto dos céus e que ela venha sobre cada um de nós, que ela habite em nossos lábios, que ela habite em nosso coração, que ela habite em nossa casa, em nossa vida de trabalho e que possamos encontrar nela toda a verdade e vontade de Deus. Vem sabedoria de Deus, sabedoria que vem do Espírito, sabedoria que procede do coração do Pai e do Filho, vem sobre cada um de nós. Nós te desejamos, nós te esperamos, nós te invocamos para que faças parte do nosso trabalho, da nossa vida. Nós queremos ser conduzidos por Ti. Vem sabedoria de Deus. Deus os Pais, Senhor de misericórdia, que tudo criastes com Tua palavra e com Tua sabedoria formastes o homem para dominar as criaturas que fizestes, governar o mundo com justiça e santidade e exercer o julgamento com retidão de vida. Dai-me a sabedoria contigo entronizada e não me exclua dos números dos Teus filhos, pois sou Teu servo, filho de Tua serva, homem frágil, de vida efêmera, incapaz de compreender a justiça e as leis. Por mais perfeito que seja alguém entre os filhos dos homens, se lhe faltar a sabedoria que vem de Ti, de nada lhe valerá todo conhecimento. Escolheste-nos como rei do Teu povo, como juiz dos Teus filhos e filhas. Mandaste-nos construir um templo em Teu santo monte e um altar na cidade onde fixastes a Tua tenda, cópia da tenda santa que preparaste desde a origem. Contigo está a sabedoria que conhece as Tuas obras. Estava presente quando fazias o mundo. Ela sabe o que é agradável aos Teus olhos e que é conforme os Teus mandamentos. Dos céus sagrados envia, manda do Teu trono de glória, para que me assista nos meus trabalhos, ensinando-me o que de fato Te agrada. E ela, que tudo sabe e compreende, prudentemente guiará as minhas ações e me protegerá na sua glória. Minhas obras serão assim bem acolhidas, julgarei o Teu povo com justiça e serei digno do trono do meu Pai. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que me possa vencer. Não há. Não há. Não há. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece.
em Jesus Cristo. Pois tudo posso, Pois tudo posso naquele que me fortalece. tudo posso. Tudo posso em Jesus Cristo. Vamos pegar nossa palavra. Nossa palavra está em Levítico. Nós já vimos então todo o livro do Gênesis. Nós falamos em 50 capítulos no livro do Gênesis, onde nós vimos, desde o início da pandemia, nós estamos estudando a palavra de Deus, buscando na palavra alimento, sustento, porque o próprio Jesus, quando foi tentado no deserto, quando ele vai iniciar a sua missão, ele vai dizer diante do demônio: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Alimento que nos sustenta no deserto da vida. Alimento que é a arma do Espírito, a espada do Espírito, que afugenta toda a força do mal. A oração nos fortalece e a palavra nos defende. A palavra é a arma que nos guarda de todo dardo inflamado do maligno. É onde nós encontramos de Deus a sabedoria para viver na verdade e na justiça que vem de Deus. Nós vimos então no livro do Gênesis 50 capítulos falando sobre a criação de todas as coisas, do mundo, dos homens, o momento que surge a situação de pecado, o momento que inicia ali o povo de Deus, que vai ser um povo escolhido, que vai fazer uma experiência com Deus a partir de Abraão, Isaac, Jacó. E nós vimos o que nós chamamos de patriarcas, nossos primeiros pais, que fizeram uma experiência com Deus, que foram fazendo uma experiência e levando essa experiência à sua descendência, iniciando com Abraão, depois Isaac, Jacó. Depois nós vimos a história de José do Egito, o povo que foi parar no Egito, a partir de José, viveu 40 anos escravos, viveu vários anos escravos. Depois nós vimos o livro do Êxodo, 40 capítulos no livro do Êxodo, que vai falar de todos os anos que o povo viveu na escravidão. E nós vimos em todo o livro do Êxodo o povo caminhando pelo deserto. O povo que saiu da terra da escravidão para se direcionar para a terra prometida, mas antes da terra prometida, eles passam pela terra do deserto e vivem ali durante 40 anos, uma experiência de uma aliança que Deus vai fazer com o povo e que vai orientar o povo para que eles pudessem chegar à terra prometida. Essa terra prometida que antes deles tomarem posse deve ser instituída na vida deles, pelas práticas, pelos costumes, pela vida vivida na lei e nos mandamentos de Deus, o que vai tirá-los da terra do deserto e levá-los para a terra prometida. É primeiro a vivência na fidelidade à palavra de Deus. Por isso os mandamentos, e que nós vimos alguns dias anteriores, o decálogo, a aliança que Deus fez a partir de Moisés, que tira o povo da terra da escravidão a partir de Moisés, faz o povo passar pelas águas, símbolo do batismo, que nos dá todas as condições para recebermos de Deus uma vida nova, para entrarmos nessa terra prometida, que é a terra que emana leite e mel, que é mais do que um espaço físico, é uma vida na presença de Deus. Uma comunhão que se faz com Deus. E quando eu estou em comunhão com Deus, não importa onde eu estou, mesmo no deserto, Ele faz frutificar. Mesmo no deserto, Ele me faz experimentar a sua presença. E o povo então é direcionado para o deserto. E o povo vai viver 40 anos no deserto, com as alianças de Deus, com as promessas de Deus, com as manifestações de Deus, mas também eles vão viver experiências profundas de erro, de pecado, de quedas, de limites, de falhas, e mesmo assim, Deus não vai desistir do homem, do seu povo, porque Deus é fiel. Mesmo na infidelidade do seu povo, Deus faz uma aliança. E o povo no deserto acabou construindo um bezerro de ouro para adorar, porque queriam seguir as suas próprias vontades. E Deus, mesmo assim,
faz uma aliança com o povo. Porque Deus não desiste nunca. Deus não desiste nunca. O tempo todo Deus estende a mão e nos chama a comunhão com Ele. Porque Deus nos criou para comunhão com Ele. O Catecismo da Igreja nos fala que Deus fez o homem para comunhão com Ele. E o homem só encontrará felicidade, o homem só encontrará a plenitude da realização se ele voltar realmente o seu coração para o Criador a qual o criou. Esse é o objetivo de toda a vida humana, a comunhão com Deus. E como nós entramos em comunhão com Deus? Quando nós vivemos os mandamentos. E o livro do Levítico vai nos ensinar isso. O livro do Levítico ele é formado de 27 capítulos, aonde Deus vai ensinar o povo a partir de leis. Todo o livro do Levítico é composto de leis, orientações, ordens que Deus vai dar ao povo como um método, um meio do povo se manter na presença de Deus, na comunhão com Deus. Deus prometeu ao povo que estaria com ele, fazia com eles uma aliança e deu os 10 mandamentos e prometeu que seria amigo de seus amigos, inimigo de seus inimigos. Te protegerei, te darei todos os lugares onde os seus pés tocarem, mas vocês precisam se manter na comunhão comigo. Vocês precisam ser fiéis à sua parte na aliança. E a parte da aliança com Deus é viver os mandamentos. Primeiro mandamento da lei de Deus, qual é? A gente sabe, a gente aprende na catequese. Os 10 mandamentos, chamamos de decálogo, que é a aliança de Deus com o povo. Mas o primeiro mandamento de Deus é Shema Israel, que significa escuta Israel. O primeiro mandamento é um chamado de Deus para ouvirmos a Deus, escutar a Deus, ter a capacidade de ouvir aquilo que Deus quer nos falar. E o livro do Levítico, ele é todo direcionado para que esse povo pudesse se manter na presença de Deus. A partir dos 10 mandamentos, Moisés agora vai orientar o povo com tudo aquilo que ele escutou de Deus, para que o povo se formasse como povo. Para que o povo pudesse tocar na terra prometida, eles precisariam primeiro fazer com que essa terra prometida estivesse instituída na alma de cada um, pelas práticas, pelos costumes, pela justiça, pela conduta que deve conduzir um filho de Deus, para que eles possam habitar na presença de Deus. Essa terra prometida é a terra da comunhão com Deus. E para que eu possa habitar nessa terra de Deus, eu preciso me purificar. Eu preciso buscar uma vida de comunhão, e vida de comunhão significa santidade. No livro do Levítico, várias vezes, o sustento, a base, a síntese do livro do Levítico é um versículo onde Deus vai dizer por várias vezes na palavra: sede santo, como vosso Pai do céu é santo. E o que significa ser santo diante de Deus? Ser santo não é fazer milagres. Ser santo não é estar num andor onde as pessoas fazem novenas, festas para a vida de um santo. Santidade aqui na palavra de Deus significa aquele que vai ouvir e que vai buscar fazer a vontade de Deus. Aquele que vai buscar conhecer os mandamentos e vai tentar colocar a lei de Deus na vida. Aquele que vai fazer de tudo, do possível, do impossível, para conhecer o coração de Deus e viver na sua vida a palavra de Deus. Não existe ação, intervenção de Deus sem que eu esteja na sua palavra. A palavra é sustento, a palavra é alimento, a palavra é o modo como eu já vou instituindo a posse da terra prometida, não como um espaço físico, mas como uma condição de alma. É mais do que um lugar onde o povo é levado a habitar. É uma experiência que o povo é chamado a viver. Sede santo, como vosso Pai do céu é santo. O desejo do coração de Deus
mais do que uma terra prometida que os pés desse povo pudessem alcançar, é tocar com seus pés um solo santo, um solo sagrado, aonde Deus quer edificar essa terra santa, sagrada, em cada coração humano, em cada alma humana. Por isso Deus vai dizer a Moisés, quando Moisés faz a primeira experiência com Deus, ele vê uma sarça queimando, e Deus vai dizer a Moisés, tira a sandália dos pés, não fique de sandália neste lugar, esse lugar é santo. E é para este lugar santo que Deus quer levar o povo. É para este lugar santo que Deus quer utilizar de Moisés para levar o povo. Mais do que uma terra que Moisés iria levar o povo, no meio do percurso que Moisés foi compreender que a terra prometida era mais do que um espaço físico, é uma condição de vida, um lugar santo, onde precisamos edificar com a nossa alma o lugar da presença de Deus, o lugar da morada de Deus, que é cada alma humana, aonde Deus habita. E todos os ensinamentos, leis, orientações, mandamentos, preceitos que Deus vai dar agora no livro dos Levíticos é um modo de permanecer nesse solo santo, de estar preparado para tomar posse da terra prometida, que é mais do que um lugar físico, mas uma condição de vida. Então nós vamos pegar o livro do Levítico. O livro do Levítico nós vamos ver então, o próprio nome significa Levítico, que significa, vem também da palavra leis, mas significa um livro direcionado aos levitas. Quem eram os levitas? Eram os descendentes de Levi, os 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, que nós vimos lá atrás no livro do Gênesis, que Jacó teve 12 filhos, e dentre eles uma tribo que se chamava de Levi, e Levi, ele era o único dos 12 irmãos que ele não teria, quando fosse o povo instituído na terra prometida, eles não teriam uma terra. Eles foram escolhidos entre os 12 irmãos para serem sacerdotes. E toda essa tribo de Levi seriam aqueles que prestariam culto a Deus, que rezariam por si e rezariam pelos seus irmãos. E os seus irmãos iriam mantê-lo. E ele então viveria como um escolhido, um consagrado, um eleito, surgindo assim a figura sacerdotal daqueles que seriam consagrados. E Deus vai dizer, a tribo de Levi, os levitas, não terão outra herança a não ser o Senhor. Eles não terão a terra como herança, porque a terra prometida seria dividida em 12 tribos. Os 12 filhos de Jacó, que depois vai chamar de Israel, mas Levi não. A tribo de Levi, os levitas, eles teriam o Senhor como a única herança. Eles não podiam se apegar às coisas exteriores, às coisas do mundo, mas a posse, a propriedade, a herança deles deveria ser o Senhor. E eles então são direcionados para o rito, para o culto, para o serviço sagrado. E nós vimos no livro do Êxodo, no finalzinho, quando Moisés vai orientar o povo, quando ele desce da montanha, ele vai descrever tudo aquilo que ele ouviu. E o livro do Levítico vai compor aquilo que Moisés ouviu. E antes, lá no livro do Êxodo, ele vai falar que Deus pediu que se construísse um lugar santo no meio deles. Um lugar onde Deus pudesse se manifestar, e vai construir uma tenda, a tenda de reunião, onde vai colocar lá dentro a arca da aliança, aonde vai colocar ali as tábuas das leis, aonde nós vimos que Deus pediu que fizesse um altar de sacrifício, aonde nós vimos que Deus pediu que fizesse um altar de perfumes, aonde nós vimos que Deus pediu que fizesse um átrio, que forrasse tudo com cortinas, tem todas as leis que Moisés vai instituir no livro do Êxodo, as orientações, porque Deus queria, no meio do povo, um espaço que fosse considerado um espaço sagrado, chamado de tenda, onde estaria a ação de Deus
e o povo se organizava em tendas ao redor e habitava ao redor daquela tenda considerada sagrada. E ali Deus falava. Ali Deus falava a Moisés. Dentro daquele lugar sagrado onde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança eram as tábuas, os mandamentos que Deus deu. E naquela Arca da Aliança estava também a vara que conduziu Moisés. E ali era considerado um lugar sagrado. E aonde a Arca da Aliança estava, era sinal da presença de Deus. Deus se manifestava diante do seu povo. Deus caminhava. É a Arca da Aliança que Josué vai caminhar com o povo, tocando as trombetas, e vai fazer com que a muralha de Jericó caia. É a Arca da Aliança que vai abrir o caminho para que o povo pudesse passar, e todos os povos inimigos temiam a Arca da Aliança, que era símbolo visível da presença do próprio Deus. Mas o que tinha dentro da Arca da Aliança, que trazia proteção, que trazia a guarda do povo de Deus? Os mandamentos. Existe um ensinamento teológico por trás disso, porque o lugar mais sagrado da habitação de Deus no meio do povo é a palavra de Deus, é os mandamentos de Deus. E fala que teve uma época que o povo roubou, o exército inimigo roubou a Arca da Aliança do povo de Deus e levou a Arca da Aliança para junto do seu povo. E quando levou, o povo todo começou a morrer. Eles não deram conta e tiveram que devolver a Arca da Aliança. A arca era um sinal da presença do próprio Deus. Era a palavra de Deus a instruir. Era a palavra de Deus a conduzir, trazia vitória, trazia proteção, orientava. O povo tinha tudo. Toda a intervenção vinha dos céus. O sobrenatural de Deus agia diante deles, porque eles tinham como centro, como lugar da manifestação de Deus, a palavra. E nós vamos ver que o livro do Levítico vem normatizar, orientar os sacerdotes e o povo como viver agora na presença de Deus. Então, se a gente pegar o primeiro livro do Levítico, ele vai falar logo nos primeiros capítulos sobre os sacrifícios. Era comum o povo de Deus prestar culto a Deus a partir do sacrifício. O maior culto que nós prestamos a Deus hoje é o quê? É Santa Missa. Não existe orações maior. A Santa Missa é chamada de oração das orações. Nós chamamos ela de sacrifício da Santa Missa. Sacrifício pelo fato do próprio Cristo que se oferta como cordeiro, como altar, como vítima, como sacerdote, diante de Deus por cada um de nós. E o povo tinha um hábito comum de prestar culto a Deus, adorar a Deus a partir de sacrifícios. Mas de onde vem isso? Isso vem de Abraão, que prestava sacrifícios a Deus. Mas antes mesmo de Abraão, Abel, filho de Adão e Eva, ele cuidava de rebanho e ele quis prestar culto a Deus. Ele então pegou a melhor ovelha que ele tinha e ofereceu em sacrifício. Daí surge o modo de cultuar e de adorar, de prestar culto a Deus a partir dos sacrifícios, que eram imolações que eram feitas de animais a Deus. E eles tinham a concepção de que só se podia fazer culto a Deus a partir de oferendas, sacrifícios ou derramamento de sangue. Aí vai surgir então, isso era a prática comum deles, era muito comum a prática deles, de oferecer sacrifícios, ofertas, sacrificar algo a Deus. E aqui no livro do Levítico, logo no início, vai colocar algumas normas sobre esses sacrifícios. Aí a gente vai ver os sacrifícios de oferenda, sacrifícios de oblação, sacrifício de holocausto, sacrifício de expiação, sacrifício de oblação, sacrifício de comunhão. Quantos sacrifícios que eram feitos? E aqui eles começam a normatizar, a orientar. O povo agora não é constituído mais a partir de crenças, a partir de ideias que eram passadas, não, de geração em geração.
Agora eles vão se organizar a partir de leis. Eles vão se organizar. E aqui começa Moisés a descrever aquilo que ele ouviu de Deus e que ele queria que Deus pedisse para que o povo pudesse cumprir. Então, o primeiro capítulo vai falar sobre os holocaustos. O que é holocaustos? Sacrifícios que eram feitos a Deus, aonde a vítima era toda consumida, toda. Eles tinham o hábito de pegar um animal, sacrificar diante da tenda de reunião, o sacerdote rezava, depois pegava esse animal, partia esse animal em partes, levava esse animal e colocava no altar de sacrifícios e colocava fogo. Por isso, a palavra que nos fala do momento que Deus pediu a Abraão o seu filho em sacrifício. Era um modo que eles tinham de cultuar a Deus. E esse povo, então, eles continuam com essa prática de adoração, de culto a Deus a partir dos sacrifícios. Era comum. E eles ofertavam animais. Só que todo animal, a gente vai ver no capítulo 1, todo animal tinha que ser sem defeito algum. Porque para Deus não ofertamos nada que seja ruim ou estragado. Para Deus nós ofertamos o melhor. Por isso a oferta de Abel foi agradável acima da oferta de Caim. Caim ofertou aquilo que sobrava. Abel ofertou aquilo que tinha de melhor. E aqui vai falar no capítulo 1 sobre os holocaustos. O que é um holocausto? São animais que são oferecidos a Deus e eles são totalmente consumidos por Deus. E os animais têm que ser todos sem defeito. Se você for ofertar um animal grande, que seja sem defeito. Se for ofertar um cabrito, que seja sem defeito. Se for ofertar um animal menor, que ele seja sem defeito. Se for ofertar uma rola ou uma pombinha, que ela seja também sem defeito. Então começa o capítulo 1, falando que os holocaustos, os sacrifícios poderiam ser feitos com animais grandes, com animais médios e com animais pequenos, com pequenas aves. Por isso que fala que Nossa Senhora, quando foi ao templo com José, oferecer um sacrifício. Por isso que a gente tem que entender esse livro do Levítico, porque eles estão cumprindo esse preceito do livro do Levítico. E ofertavam animais grandes quem tinha recursos, quem tinha dinheiro. E aqui a gente percebe que eles eram pessoas humildes, porque eles levaram aquilo que eles tinham condições, levaram pombos para oferecer em sacrifício. Então, logo no capítulo 2, nós vamos ver eles falando sobre oblações. O que são oblações? Oblações é diferente de oferendas. As oferendas, os holocaustos que se faziam eram de animais. As oblações eram oferendas que se faziam de alimentos. Mas não é qualquer alimento. Alimento feito pelas mãos humanas, feito de farinha e azeite. Era muito comum, ou eu faço a Deus um sacrifício de holocausto, de um animal, com derramamento de sangue, ou eu faço uma oblação, que é diferente de holocausto, é um sacrifício feito a Deus, uma oferta feita a Deus, com alimento feito pelas mãos do homem, pela farinha, sem utilização de fermento, ou eu faço a Deus um sacrifício de comunhão. Então nós percebemos que há dois tipos de oferenda. As oferendas de holocaustos, que eram animais, e as oferendas de oblação, que eram com alimentos feitos pelas mãos dos homens. E todos esses sacrifícios, oferendas, não podiam ser feitos por qualquer pessoa. Só podia ser oferecido a Deus se fosse pelas mãos dos sacerdotes. Por isso que nós vimos no livro do Êxodo, Deus pedindo a Araão que fosse consagrado como sacerdote, e eles ofereceriam sacrifícios a Deus. Aí nós vimos no livro do Êxodo toda a investidura que é feita neles, as roupas que eram colocadas neles, a flor dourada que era colocada na cabeça como símbolo de uma consagração. E eles eram separados, traziam um turbante,
eram separados como sacerdotes para oferecer sacrifícios. E aqui essas leis vão organizar como esses sacrifícios seriam feitos. Então nós vamos ver no capítulo 2 que esses sacrifícios eram feitos pelas mãos dos sacerdotes, que eram filhos de Araão, descendente dos levitas, de tribo de Levi, por isso o nome do livro, Levítico. E eles poderiam oferecer também como oblação frutos. Quais eram os frutos que eles ofereciam? Não é qualquer fruto. Eles ofereciam as primícias. O que são as primícias? Primeiros frutos. Não oferecia aquilo que sobrava, mas Deus queria o primeiro fruto. Então, os sacrifícios oferecidos a Deus eram holocaustos, animais, ou eram oblações, alimentos feitos pelas mãos dos homens, sem fermento, com farinha e azeite, ou eles ofereciam também como oblações os frutos que são as primícias. Aí no capítulo 3 seguinte, eles vão orientar como será feito esses sacrifícios. Existe o sacrifício de holocausto, o sacrifício de expiação, o sacrifício de oblação e o sacrifício de oblação de primícias. O que é isso? Para a gente poder entender, porque Jesus quando vem, existe isso tudo. Jesus quando vai morrer na cruz, era o horário obrigatório que era feito um sacrifício de holocausto de sangue dentro do santuário, aonde se celebrava a Páscoa e que precisava ser feito um sacrifício de holocausto e ao mesmo tempo um sacrifício de comunhão. E ele vai reunir no seu corpo todos esses sacrifícios. Nós vamos tentar entender um pouquinho. O que significa o sacrifício de holocausto? O próprio nome holocausto já fala, né? De vítima, de morte, de entrega total. Então, holocausto significa uma vítima. Era um animal, geralmente, que era totalmente entregue a Deus e ele era todo consumido. Ele era sacrificado, derramado sangue. Como que ele sacrificava? Cortava o pescoço do animal. Pegava o sangue, aspergia o altar com sangue, aspergia o povo com sangue. Por isso a utilização de água benta, né? Ainda bem que hoje a gente utiliza água. Jesus mudou tudo. Antigamente não era água não, era o sangue do animal que eles utilizavam para expiar o povo. Deus, quando fez aliança com o povo, Moisés levou as tábuas da lei e pediu Moisés que fizesse um sacrifício expiatório de comunhão. Então Moisés pegou um animal, sacrificou, derramou o sangue sobre as tábuas da lei e aspergiu o povo também com sangue, que era um meio de criar comunhão com Deus. Mas Jesus já mudou isso tudo, viu? Jesus já mudou isso tudo. Então o sacrifício de holocausto era um sacrifício onde a vítima era consumida. Depois do sacrifício, tudo tinha que ser queimado. Por isso o incenso que nós temos, como algo que sobe ao trono de Deus. Todo sacrifício era queimado. O sacrifício de holocausto era uma entrega total da vítima. O sacrifício de expiação. O que era um sacrifício de expiação? Era um sacrifício que era feito para pedir perdão. Se uma pessoa pecou, errou, se uma comunidade errou, se um grupo errou, se um rei errou, se um líder errou, os sacerdotes tinham que oferecer um sacrifício de expiação. Era uma oferenda que fazia Deus de um animal para pedir a Deus perdão dos pecados. Ou a oblação. A oblação geralmente era um sacrifício de louvor, de agradecimento, porque eles iam diante de Deus para pedir, mas também iam diante de Deus para agradecer. Então, as oblações eram oferecidas como agradecimento a Deus. E existia também as oblações de primícias. O que é isso? Você fez uma colheita. O primeiro feixe de trigo vai para Deus. O primeiro frutos da terra vai para Deus. Era um modo de agradecer a Deus. Então existia o sacrifício de holocausto, o sacrifício de expiação, o sacrifício de oblação e o sacrifício de oblação das primícias, que eram os primeiros frutos. Depois, no capítulo 3, existe um outro tipo de sacrifício que é chamado de sacrifício de comunhão. O que é isso? Era oferecido um animal
a Deus, ou um alimento. Só que parte dessa oferenda ficava para Deus e parte dessa oferenda as pessoas levavam para casa e comiam essa oferenda. Um modo de entrar em comunhão com Deus. Quando vai celebrar a Páscoa, Deus pede um sacrifício de comunhão. As pessoas levavam um cordeiro, macho, sem defeito. Dentro do templo, o sacerdote cortava aquele animal, sacrificava, pegava parte daquela carne, queimava, e a outra parte eles levavam para casa, assavam e comiam. Era chamado de sacrifício de comunhão. Eu vou receber parte daquela carne sacrificada a Deus, vou comer aquela carne e vou entrar em comunhão com Deus a partir daquele sacrifício que eu estou fazendo. Então, esse sacrifício de comunhão, a vítima era repartida entre Deus e o ofertante. Eram geralmente utilizados os banquetes sagrados para as festas. Todas as festas que o povo fazia eram sacrifícios de comunhão. As alianças que se faziam com Deus, com o povo, a Páscoa, era muito comum para esse sacrifício. O cordeiro, o carneiro e a cabra, que eram sacrifícios de comunhão. Existe também no capítulo 4, vai falar de sacrifícios expiatórios de pecado. O que é isso? Todo o capítulo 4 e 5 vai falar sobre os sacrifícios que os sacerdotes tinham que fazer, pedindo a Deus o perdão. Então eles ofereciam um animal em sacrifício. Só que os sacrifícios de expiação não se podia ficar com nenhuma parte dessa carne. Essa carne tinha que ser toda consumida pelo fogo. Então, o capítulo 4 vai falar que eles vão ter que fazer sacrifício para pedir perdão, seja por sumo sacerdote, seja por uma assembleia quando erra, seja por um chefe quando erra, seja por um homem do povo quando erra, e por alguns casos de erros, de situações erradas que o povo fazia, eles tinham que fazer um sacrifício de reparação. O sacrifício expiatório era para pedir perdão. Um sacrifício de reparação era um outro tipo de sacrifício que se fazia a Deus para pedir perdão por um ato errado cometido, mas eles eram obrigados também a reparar o erro feito. Se fez um dano ao irmão, você vai oferecer um sacrifício de perdão a Deus, mas você vai fazer um sacrifício reparatório, mas você vai ter que ir atrás do irmão e você vai ter que pagar pelo erro que você fez financeiramente. Então, todo o capítulo, o final do capítulo 5, vai falar de nada adianta eu fazer um sacrifício a Deus para pedir perdão se eu defraudei um irmão. E se eu tenho condições, eu sou obrigado a reparar, não só fazer o sacrifício expiatório de pedido de perdão, mas eu preciso fazer o sacrifício de reparação. Eu tenho que reparar financeiramente o mal que eu causei ao outro. Então o povo começa a se organizar. E o capítulo 6 vai falar sobre os sacerdotes. Como que os sacerdotes deveriam se vestir, como deveriam ser feitos esses holocaustos, como deveria ser feita a oblação, como deveria ser feito o sacrifício pelo pecado, como deveria ser feito o sacrifício de reparação. Não vamos entrar no detalhe disso, mas aqui vai falar o modo como os sacerdotes deveriam fazer isso. O sacrifício também de louvor entra aqui nesse momento, um sacrifício de agradecimento a Deus. E o sacrifício de louvor, eles eram sacrifícios de agradecimento, o sacrifício de comunhão, mas também os sacrifícios votivos. Pessoas que faziam votos a Deus tinham também que fazer sacrifícios e ofereciam sacrifício. Aqui tem todas as normas que vai orientar como os sacerdotes deveriam proceder com cada caso, como que a carne deveria se manter, durante quanto tempo deveria ficar aquele fogo queimando, o modo como deveria ser feito, as vestes como eles deveriam vestir. Então, toda essa parte, até o capítulo 8 do livro do Levítico, vai orientar o tipo de sacrifícios e como esses sacrifícios deveriam ser feitos. Depois vocês vão ler em casa. Depois, o capítulo 8
vai falar da consagração dos sacerdotes. Esses sacerdotes que vão viver para praticar os sacrifícios, eles deveriam ser consagrados e deveriam antes, no momento da consagração, serem purificados e ser oferecidos também sacrifícios purificatórios, expiatórios por eles. E vai falar de toda veste, como ele deve vestir, volta tudo aquilo que nós vimos no livro do Êxodo, como eles deveriam ser revestidos. Depois, o capítulo 9 vai falar das funções sacerdotais, que para eles fazerem essas funções, eles deveriam estar também purificados. Capítulo 9 vai juntar todos esses tipos de sacrifício e vai dizer: no 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e disse: toma um bezerro para o sacrifício pelo pecado, um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, traz perante o Senhor. Em seguida, vocês vão dizer aos israelitas: tomai um bode para o sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro para o holocausto, e um novilho e um carneiro para o sacrifício de comunhão, para serem imolados diante do Senhor, e também uma oblação amassada com azeite, pois hoje o Senhor vai aparecer diante do povo. Então eles faziam isso: sacrifício de holocaustos, sacrifício de expiação, sacrifícios de oblação e sacrifícios de comunhão, que eram modos como eles tinham de cultuar a Deus, e Deus se manifestava diante deles. E quando eles fizeram esses tipos de sacrifícios, de holocaustos, fala lá no capítulo 9, versículo 22, quando fizeram isso, havendo assim realizado o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, ambos saíram da tenda de reunião para abençoar o povo, e a glória de Deus invadiu cada um deles. Então aqui vai orientar o capítulo até 11 seguintes, vai orientar o modo de sacrifício, os tipos de sacrifício, como o povo deve se manter em comunhão com Deus. O capítulo 11 seguintes vai nos falar sobre aquilo que é considerado de puro e impuro diante de Deus. Vai falar sobre os animais que eles podem, que eles não podem comer. Vai dizer que tudo aquilo que é impuro, como camelo, coelho, lebre, porco, eles jamais poderiam comer, que é considerado, segundo a palavra daquela época, como animal impuro, e eles não deveriam tocar. Todo o capítulo 11 vai falar daquilo que é puro e que é impuro. Os animais aquáticos, eles vão falar que podem comer tudo, menos tudo que vive na água sem ter barbatana e escama será para vós impuro. As aves, todas as aves impuras também não poderiam comer, que seria o abutre, toda espécie de corvo, avestruz, coruja, gaivota, gavião, e tem várias listas aqui também. Insetos também, dependendo do inseto, não se poderia, o gafanhoto já é permitido. Então, todo aqui o capítulo 11 vai estar falando daquilo que é puro e impuro em relação aos alimentos, para que o povo pudesse se manter na presença de Deus. O capítulo 12 vai falar da mulher em situação de parto, do que é considerado puro e impuro, que a mulher, quando der à luz a um menino, ela deve ficar 7 dias se guardando, porque é considerada como impura por causa do parto. E logo depois do 7º dia, no 8º dia, o menino deve ser circuncidado, derramado do seu próprio sangue, uma marca que era feita no órgão masculino da criança, e ele era circuncidado como um sinal de consagração feita a Deus. Era uma lei que todos os primogênitos deveriam passar, e ele deveria ser levado para o sacerdote e oferecer por ele pombos, como está falando aqui o capítulo 12. Depois o capítulo 13 vai falar o que é puro e impuro diante de Deus em relação à saúde. Aí vai falar da lepra, vai dizer que um homem com tumor, um homem com mancha, um homem com lepra, o capítulo 13 todo vai dizer o quê?
O homem com lepra, ele tinha que ir no sacerdote. O sacerdote colocava ele 7 dias separado. Depois de mais 7 dias ele voltava. Depois de mais 7 dias ele voltava. Oferecia sacrifício por ele. Se ele não melhorasse, ele era determinado como leproso e ele era obrigado, segundo a lei, que está no capítulo 13, versículos 45, olha o que diz. Todo leproso, portador dessa enfermidade, é considerado impuro e trará suas vestes rasgadas, seus cabelos desgrenhados. O que é isso? Todo bagunçado, não pode arrumar o cabelo. E cobrirá o bigode, clamará o tempo todo, impuro, enquanto durar sua enfermidade. Ele será considerado impuro, será retirado de sua família e deverá viver fora dos acampamentos. Aí a gente vai entender por que todo o encontro de Jesus com os leprosos acontecia aonde? Nas entradas das cidades. Porque eles não poderiam entrar na cidade. Eles não poderiam ter contato com ninguém, eles eram considerados impuros, não poderiam tocar em ninguém. Mais do que a dor da doença, eles traziam a dor da exclusão. É o que nós estamos vivendo hoje, isolados. Eles tinham que viver isolados, longe da família, longe de todo mundo. Leproso com leproso vivia junto na entrada das cidades, não podiam tocar em ninguém. E Jesus, quando vai curar os leprosos, qual é a primeira coisa que Jesus faz antes de curar? Tocar. Jesus vai quebrar toda aquela experiência que eles traziam de serem considerados como impuros, de serem afastados do convívio das pessoas. Jesus, quando vai curar os leprosos, Jesus vai tocar primeiro nos leprosos, depois vai dizer: ser curado, ser purificado. Então, eles tinham como uma lei, eles eram obrigados. Aí a gente vai perceber que Jesus vai mudar todas as coisas. Jesus vai mudar todas as coisas, mas eles eram obrigados a se afastarem do convívio. Depois, no capítulo 14, vai dizer que quando uma pessoa for curada de lepra, deve ir até o sacerdote para que ele possa, então, fazer sacrifícios e decretar realmente que esse homem está puro e pode voltar ao convívio da comunidade. Por isso que Jesus, quando vai curar 10 leprosos de uma vez, vai dizer: vão e mostrem-te a quem? Ao sacerdote, porque era ele que dava o direito dos leprosos voltar ao convívio. Depois o capítulo 15 vai falar das impurezas sexuais. O que é isso? Deus orientando o povo daquilo que pode e daquilo que não pode. Deus que vai orientar o povo, proibindo o incesto, que é o contato de filhos com mães, com sobrinhos, a proibição de contato homem e mulher com pessoas da mesma família, e tem toda uma orientação. Depois você vai ler o capítulo 15, onde vai orientar tudo aquilo que Deus normatiza como certo, como errado em relação à vida sexual. Está tudo escrito aqui a respeito no livro do Levítico, sobre as orientações de Deus a respeito disso. No capítulo 16, vai falar sobre o dia da expiação. O que é isso? Tinha um dia chamado de Yom Pur, é um dia de purificação. Eles faziam sacrifício de expiação. Daí que vem o nome de bode expiatório. O que é isso? Eles escolhiam 2 bodes. Primeiro faziam um sacrifício pedindo a Deus o perdão, que era o sacrifício de pedir Deus perdão pelos pecados, sacrifício de expiação. Faziam um sacrifício a Deus, depois escolhiam 2 bodes. Levavam para a tenda de reunião, o sacerdote rezava sobre os bodes, tiravam sorte sobre eles. Um que tirava sorte sobre ele, ele era sacrificado e ele era oferecido a Deus e consumido pelo fogo. O outro era levado para o deserto e deixado lá para morrer. E eles acreditavam que aquele bode, quando fosse levado para o deserto e quando ele morria, ele levava o pecado de todas as pessoas que estavam naquele momento de sacrifício. Por isso o nome bode expiatório, chamado de Yom Kippur. Um dia por ano existia esse sacrifício que eles faziam, pegavam um bode, ofereciam a Deus, queimavam, e o outro era levado no deserto para morrer sozinho no deserto. E ali ele é como se ele carregasse os pecados das pessoas, e quando ele morresse, as pessoas estavam livres dos seus pecados. Era a concepção
que eles tinham naquele momento. Era chamado o Dia da Expiação, capítulo 16. O capítulo 17 seguinte vai falar daquilo que é a base de todo o livro do Levítico. Todo o livro do Levítico vai dizer: sede santo, como vosso Pai do céu é santo. Aqui está o coração desse livro. Todos os ensinamentos que Deus traz têm um único objetivo: levar as pessoas à vida de santidade. Então aqui vai mostrar no capítulo 18 tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é errado em relação à vida afetiva das pessoas. Depois, o capítulo 19 vai orientar, vai voltar tudo aquilo que diz respeito aos mandamentos e vai mostrar: sede santo, como vosso Pai do céu é santo. Capítulo 19, versículo 2, vai nos ensinar sobre aquilo que é a base de todo o ensinamento do livro do Levítico. O desejo do coração de Deus é o quê? É a santidade. Deus está levando o povo para a terra prometida e tem o objetivo de levar o povo a uma vida de santidade. E o que é ser santo diante de Deus? O que significa ser santo diante de Deus? O capítulo 19 vai nos ensinar. Então nós vamos entrar em detalhe aqui no capítulo 19. Sede santo, porque vosso Pai do céu é santo. Mas o que é santidade diante de Deus? Cada um de vós respeite a sua mãe e o seu pai. Depois você vai riscar todo o capítulo 19, você vai ler com calma. Guarda os sábados. Não vos volteis para os ídolos e não faça nenhum deus de metal ou de outro material. Versículo 9 seguinte: quando colheres, não arranque tudo do teu campo, mas deixe para trás ou cair parte daquilo que colheres para os pobres que precisam. A santidade também significa ver a necessidade do outro. Não existe santidade que nos faça esquecer a necessidade de ter o cuidado com o outro. Versículo 11, capítulo 19, está aí o código de santidade. Ninguém dentre vós cometerá roubo, nem usará de falsidade ou de mentira para com o próximo. Não jure falsamente pelo seu nome, nem pelo nome de Deus. Não oprimirás o teu próximo. Não roubarás. O salário do operário não ficará contigo até o dia seguinte. Não amaldiçoe um mudo e não coloque obstáculo diante do cego, mas teme o Senhor teu Deus. Não comete injustiça nem julgamento. Não faça acepção de pessoas. Não faça julgamento do outro. Não use de maledicências. Não terá no seu coração ódio pelo teu irmão. Deves repreender quando teu irmão errar. Não vingue e não guarde rancor do teu próximo contra ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guarda os meus mandamentos. Não, olha, versículo 28. O que a palavra de Deus, versículo 28, fala? Não faça incisão nenhuma no seu corpo por algum morto, e não faça nenhuma tatuagem no seu corpo. Olha o que fala aí, versículo 27. Não faça nenhuma incisão, nenhum sinal no seu corpo por alguém que já morreu, e não faça nenhuma tatuagem no seu corpo. Versículo 31. Não consulte os necromantes. O que é isso? Pessoas que consultam mortos. Nem consulte nenhuma forma de adivinhação, pois vocês se contaminariam com isso. Teme e respeita os idosos e temerá o Senhor. Não comete injustiça alguma. Aquele que recorre aos necromantes, adivinhos, para se prostituir com eles, eu vou voltar contra eles a minha face. A palavra de Deus vai nos orientar, depois vai falar sobre maldição, que a gente não deve amaldiçoar ninguém. Então, todo o capítulo aqui, 20, 19, 18, 19 em diante, vai nos ensinar sobre o código de santidade. O que significa ser santo diante de Deus?
é buscar viver os mandamentos de Deus. Todo o livro do Levítico, então, daqui para frente também vai estar ensinando sobre isso. A importância de se buscar um caminho de santidade diante de Deus e viver aquilo que é a vontade de Deus. E quando nós vivemos isso, a bênção de Deus está junto de nós. O centro do livro do Levítico é o capítulo 19, onde ele vai falar sobre o que é o caminho de santidade. O livro do Levítico tem esse objetivo. Todas as leis, mandamentos, orientações de Deus têm esse objetivo, nos levar a um caminho de santidade. Santidade não é fazer milagre. Santidade não é fazer algo impossível. Santidade é viver os mandamentos de Deus. É buscar colocar na vida aquilo que é os preceitos de Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos na terra prometida, mesmo caminhando no deserto. Nós já tomamos posse da terra prometida, mesmo passando pela experiência do deserto. O povo, quando recebe esses ensinamentos, eles estão no caminho do deserto, aonde vai caminhar com Moisés. Mas aqui, pelas leis, eles vão fazer a experiência que se eu viver os mandamentos de Deus, eu vou viver em comunhão com Deus e Deus estará comigo. Todo o livro do Levítico, então, tem esse ensinamento. Sede santo, como vosso Pai do céu é santo. E santidade diante de Deus é viver os preceitos. Por isso, todas as orientações que nós vimos, as leis, os mandamentos, as orientações sobre os holocaustos, sobre os sacrifícios, sobre as oferendas, tudo tem um único objetivo: nos levar à comunhão com Deus. E comunhão verdadeira se faz mais do que com sacrifícios de animais. A palavra de Deus nos diz: eu não quero sacrifícios, eu quero a misericórdia. A comunhão com Deus é o maior sacrifício que podemos fazer a Deus. E viver o livro do Levítico significa viver aquilo que Deus nos ensina. Vivemos o mandamento, nós permanecemos em Deus e Deus permanece em nós. Depois você vai ler o livro do Levítico, você vai entender tudo aquilo que o Padre trouxe aqui a partir desse livro. Esse livro, então, é um momento que Deus está preparando o povo para tomar posse da terra prometida. Mas eles só vão compreender que essa terra prometida é mais do que um lugar físico, é uma condição de vida. Aquilo que Jesus vai ensinar, o reino de Deus, é mais do que uma forma de governo, é mais do que uma pessoa governando. É um estado de alma, condição de vida, um modo onde Deus vai governar cada alma humana. E quando Deus governa uma alma, ali é instituído o reino de Deus. Ali é instituído a terra prometida, e Deus governa uma alma quando nós colocamos a palavra de Deus na nossa vida. Vivereis na minha palavra e tereis a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E peçamos a Deus que possa nos dar essa graça de buscarmos o caminho de santidade. E caminho de santidade, como nos diz a palavra, sede santo, como vosso Pai é santo, é viver na palavra de Deus. Depois você vai ler em casa. Não deixa acumular, não. Lê o livro do Levítico. Consegui ler o livro do Levítico todo hoje, com 3 horas. Você lê o livro do Levítico todo. E você tem um conhecimento daquilo que é ensinamento. Como que eu vou viver os mandamentos se eu não conheço? Como o Espírito de Deus vai me orientar a viver se eu não conheço? O Espírito não vai trazer nada do nada, não. A palavra de Deus diz, Jesus vai dizer, o Espírito virá e vos fará recordar todos os meus ensinamentos. Recordar significa que eu já li em algum lugar, que eu já busquei, que eu já tenho um conhecimento. Essa é a missão do Espírito Santo, nos fazer recordar a palavra de Deus. Por isso eu preciso ler, por isso eu preciso ter o conhecimento. Quando eu busco conhecimento da verdade, vejo a verdade na palavra de Deus, a verdade me orientará, a verdade me libertará. A palavra de Deus nos fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vai orientar o teu caminho. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Busque conhecer a palavra de Deus. Às vezes a gente lê tanta coisa na vida, a gente lê tantos livros,
A gente lê tantas coisas, a gente esquece de ler o livro da vida. O livro que me garante a vida eterna, o livro que garante a minha salvação, o livro que me orienta, que é a palavra do próprio Deus. A Bíblia, ela é viva, ela é a palavra de Deus. A mesma autoridade que tem a Eucaristia, que nós comungamos, que nós somos preparados para receber, que temos todo o respeito, todo o cuidado, que colocamos no sacrário, a mesma autoridade que tem a Eucaristia, tem a palavra de Deus, que alimenta, que me sustenta, que me mantém, e que eu preciso ter todo o respeito e conhecimento para que a palavra se torne vida na minha vida. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se tornará vida quando tivermos conhecimento e quando ele se tornar atos concretos na nossa vida. O Senhor estará habitando de novo nesse mundo a partir de cada um de nós. Esse é o desejo do coração de Deus. Esse é o caminho de santidade. Permanecer na palavra para que a presença de Deus permaneça em nós. Deus abençoe. Que você tenha uma noite abençoada. Faça a experiência de ler a palavra de Deus. Faça essa experiência. Faça a experiência ao longo dessa semana de ler isso tudo e vai anotando. Vai tentando entender o que é sacrifício de holocausto, sacrifício de expiação, sacrifício de oblação, sacrifício de comunhão, sacrifício de reparação. Porque Jesus depois vai colocar nele mesmo, no seu corpo, todo o sacrifício. A partir de Jesus não precisamos mais de sacrifício de holocausto, de expiação, de oblação, de comunhão, de reparação, não. Jesus, ele vai se ofertar uma vez por todas, fazendo a nova aliança. Por isso que é necessário a gente entender o Antigo Testamento para a gente entender o Novo. Porque todo o Antigo Testamento vai nos dar luzes para entender o Novo Testamento. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada. Faça a experiência de ler a palavra de Deus, porque tudo aquilo que Jesus viveu, se entregou, morreu por amor a cada um de nós, para fazer com que a palavra não esteja escrita somente nos nossos pensamentos, no nosso conhecimento, mas para que a palavra esteja escrita, gravada no nosso coração, na nossa alma, para que possamos ter comunhão com Deus e viver na presença de Deus e Deus em nós. Deus abençoe, tenha uma noite abençoada. Foi por você, por cada um de nós que Ele se entregou para estarmos perfeitamente em comunhão com Deus. Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos. E Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Tenha uma noite abençoada. Sede santo, como vosso Pai do céu é santo. Ser santo significa viver a palavra. Mas para viver, eu preciso conhecer. Busque a palavra de Deus. Medite na palavra do Senhor noite e dia. E será forte e corajoso, como Deus disse a Josué. Que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido. Pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sim.